Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho. Eu pratico pole desde 2014, foi quando eu iniciei. E eu já iniciei nessa vertente do poliesporte, que é uma vertente mais acrobática. Então, quando eu fui atraída para fazer o polidense, eu fui atraída pela questão acrobática, porque eu achava lindo, eu achava muito legal fazer aquele monte de coisa usando um elemento só, que é a barra vertical, né? Então, eu logo depois que iniciei, com um ano eu engravidei. Então, eu tive que parar a atividade para poder, lógico, ficar todo nesse processo da gestação. E aí eu vim morar em Paraty, né? Meu marido teve uma oportunidade de emprego, e eu larguei tudo no Rio e vim morar em Paraty. E quando eu cheguei aqui, não tinha. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aquele momento. Então, você já praticava anteriormente? Eu pratiquei no Rio. Ok. Eu sou do Rio, então, quando eu vim, não tinha. Eu sou nutricionista, eu trabalhava em unidade de alimentação e nutrição, trabalhei como nutrição esportiva no clube de base do Fluminense, então já tinha um histórico esportivo. E daí, quando eu vi essa necessidade, eu me capacitei como instrutora de polidense. E hoje também eu sou graduanda de educação física. Então, eu trouxe para cá, trouxe para Paraty a princípio, que é onde eu moro. E achei, nossa, vai ser um boom, vai ser muito legal, as pessoas vão gostar muito da atividade. Não foi muito assim no início, né? Sempre tem um tabu, né? E esse tabu eu fui quebrando ao longo dos anos com o meu trabalho. Então, hoje eu vejo que as pessoas estão bem mais confortáveis e também mais integradas do que seria o polidense, né? Entendi. Depois, daqui a pouco eu passo para você, Patrícia. Juliana, aliás, me passa as suas redes sociais aí para o nosso pessoal acompanhar, né? Sim. Seu Instagram, Facebook, se tiver. No Insta do estúdio em Paraty é o @poleparaty. Aqui em Mambucaba é o @poleangra. Okay. E tem o meu pessoal, que é o Juju G Silva, _G Silva. Onde a gente está ao vivo, né? A gente está ao vivo no Pole Paraty. Pole Paraty? Isso. Então tá, Jô. Quem quiser acompanhar aí, né, com mais detalhes aí, a Juliana Gonçalves. Juliana, você falou aí no certo tabu. Muitas pessoas, né, talvez tenham isso na mente, de que essa dança é uma dança exótica e principalmente erótica. Não sei se foi estigmatizado com isso, assim, muito provavelmente você enfrenta resistência, ou enfrenta algumas resistências nesse sentido, até a pessoa entender que isso é uma dança, né, que inclusive é competitiva, né, de competição e tal. Mas vamos falar desse mito primeiro, né? Sim. O polidense iniciou assim nas boates, né? Então o início do pole ele é vinculado às boates, à dança. O polidense ele é uma dança. Mesmo a gente no poliesporte, o intuito é você montar uma coreografia, né? Então é você juntar todo aquele acrobático e você colocar em movimentos lindos, em movimentos leves, que te levem a uma coreografia. Então ele não deixa de ser uma dança, né? Mas ao longo dos anos, e o polidense ele teve um boom nos últimos 5 anos. Entendi. E nós temos várias vertentes, né? Então tem o poliexótico, tem o poliglamour, temos o poliflow, temos o poliesporte e temos o polissensual. Então, assim, dentro de uma modalidade só, nós temos várias atividades que a gente pode estar se conectando, né? Cada pessoa vai se identificar com qual vertente que quer seguir, né? Entendi. E você pratica todas? Eu sou só do poliesporte. Só do poliesporte. Ah, tá. No estúdio nós temos tanto o poliesporte quanto o policoreográfico, que ele trabalha exatamente esse lado mais sensual, mais feminino, né? E aí você falou que começou assim, você viu a dança e isso te despertou. E aí você procurou estúdio, procurou professores, enfim, e aí foi se especializando nisso, é isso? Ainda na época do Rio de Janeiro. Isso. Em 2014, o polidense, ele não era tão popular, então assim, foi bem difícil
de achar um estúdio para eu poder praticar. Porque, por exemplo, eu sou moradora da Baixada de Duque de Caxias. Então eu saía de Duque de Caxias e ia até a Barra da Tijuca todo domingo. Eu fazia domingo de manhã, para ver como é que eu gostava, né, do negócio. Eu ia domingo de manhã para poder fazer 1 hora de aula. E esse local que eu iniciei, Pra ele já quem era não conhece, esportivo. Duque de Caxias, a Barra da Tijuca é uma viagem. Sim, tem pedágio. Literalmente uma viagem, viu, gente? Então eu demorava aí mais ou menos uns 40 minutos para estar chegando até o estúdio. E era domingo de manhã, porque era o único momento que eu conseguia ir, porque é muito trânsito no Rio de Janeiro. Imagina, durante a semana mesmo não dava. domingo, sim. E como tinha domingo, eu conseguia ir. Então eu já iniciei nessa parte mais esportiva, exatamente porque eu gosto mais dessa parte mais acrobática mesmo. Patrícia Costa. Nós estávamos falando aqui em off, né? Justamente sobre a sensualidade, que acaba se tornando uma sensualidade, né? Mas no começo, quando surgiu o pole dance, ela foi dada como uma dança erótica, que é diferente de sensual, Sim. não é? E a origem dela, quando se descobriu, quando se veio a público, não era assim um local propício, tipo uma academia, né? Nós estávamos falando aqui. Os estúdios, era né, em que se fala, boates, não é? Era em Sim. boates e tudo. Então ela foi vista como uma dança provocativa aos homens, não é? E hoje em dia tá acabando esse tabu, tanto que você estava falando aqui que existe vários tipos de pole dance. Tem a sensual, tem a erótica, tem a esportiva. Sim, sim. E em cada modalidade é até um tipo de vestimento que a atleta tem que colocar, né? No caso do policoreográfico mesmo, a intenção é isso, é trabalhar a sensualidade e também a pessoa se reconectar com o próprio corpo. E eu falo que a mulher, naturalmente, em sua essência, ela é sensual. Então, às vezes no dia a dia, na correria, a gente esquece disso. Uhum. Então, o pole, ele resgata isso, né? É importante para a mulher também tá aflorando esse lado, faz parte. E a gente, no coreográfico, a gente trabalha exatamente isso, dela se sentir bem com o corpo dela, se sentir sensual para ela, né? Isso é muito importante. E as pessoas procuram. Como é que a gente faz? Por exemplo, a Patrícia Costa quer fazer o pole dance com você. Procura o seu estúdio e aí você vai fazer uma avaliação, tipo uma ficha de anamnese, se é possível, se não é. Não sei se, por exemplo, quebrou o braço anteriormente, não consegue fazer. Tudo isso precisa ser avaliado, né? Sim. Porque é uma dança que exige muito do parte física, né? Sim, né? Sim. O que acontece? Desculpa, questão de peso também influencia? Pode, não pode? É muito legal colocar isso, porque é uma grande dúvida das pessoas, Sim. né? Falando, nossa, eu nunca fiz nada na minha vida, eu sou sedentária, tô acima do peso. Eu falo, gente, o pole é para todo mundo, né? Como qualquer outra atividade, vai ser uma construção. Não vai chegar lá e a gente vai passar, vai ficar de ponta cabeça, ou... exatamente, não é isso, entendeu? Então, primeiro eu pergunto para a pessoa, o que você quer experimentar? Você quer começar a dançar? Você quer uma atividade física mais fitness? E aí eu vou direcionando a pessoa para o que ela se sente mais atraída, né? Eu falo que é complementar, tanto o esporte quanto o coreográfico. Porque como eu disse, o pole dance, mesmo a gente no esporte, a gente monta uma coreografia, a gente dança, né? Então, quando a pessoa chega com essa dúvida, eu falo, o que você quer? Eu quero dançar. Então, eu direciono ela para a aula de policoreográfico. Tanto na aula de policoreográfico quanto na aula de poliesporte, a gente vai trabalhar força, coordenação, lateralidade, flexibilidade. E o que é mais impressionante, que é usando a força do nosso próprio corpo, entendeu? Então, a gente... vai trabalhar esses movimentos, a coordenação motora, nas duas atividades, só que de formas diferentes, né? A abordagem é diferente. Mas isso tudo vai ser trabalhado. Então, a pessoa pode ser uma pessoa que está se sentindo com um peso um pouco acima, ou que nunca fez, ou mesmo uma pessoa muito magrinha falando, nossa, mas eu não tenho força de tirar meu pé do chão. Isso tudo é uma construção que vai tendo, né? A gente aqui no estúdio, a gente prioriza as turmas que são reduzidas, exatamente para a gente dar atenção para as alunas. Então, cada aluna, ela tem
ela tem uma aula para ela tem um treino personalizado. Específico ali para ela. Específico para ela. Por exemplo, aqui no Perequê nós temos 4 barras. São 4 alunas, é uma aluna por barra. Seria uma né? personal dancer, talvez. Não sei se existe esse termo. Se não existe, estamos criando. Mas assim, Sim. você cuida só dela, é específico dela, né? Cada Sim, uma, são né? 4 alunas na aula. Então, assim, fica mais fácil da professora direcionar a atenção para cada uma, né? Mesmo tendo, geralmente, às vezes, um nível diferente, mas a professora vai passar dentro daquela figura o nivelamento para cada aluna. Então, assim, todo mundo pode fazer. Eu acho que todo mundo tem que fazer, tem que experimentar, porque é diferente. E eu falo assim, geralmente é uma coisa que vem, as pessoas vêm pro estúdio assim, Ju, tô cansada da academia. Nossa, mas eu não saio de casa para malhar, pago um ano de academia, às vezes não vou. Porque por não ter aquele tesão, aquela motivação. Então é você trabalhar também o corpo de forma divertida. E quando é uma coisa prazerosa, né, o resultado é muito melhor em muitos âmbitos, né? Então, polidense é como se fosse o estilo da academia. Quando você vai para uma academia, você quer o quê? Quer ganhar massa muscular? Você quer... Então, ela direciona desse jeito. Bacana. E é uma evolução, né? A pessoa chega lá sem saber o que fazer e ao longo do tempo vai aprendendo as coreografias, as danças, se fortalecendo, né? Então você faz todo um planejamento individual para cada pessoa que chega lá te procurando, existe um planejamento, seria isso? Sim, a gente tem que seria a base, né, do pole. Dentro daquela base, a gente vai desenvolvendo os movimentos. Eu falo que o pole é infinito. Porque quando a gente vê uma figura linda, vai lá, uma dancer international, até mesmo daqui, e desenvolve dentro daquela figura outras formas. Então, ele é infinito. Ele sempre vai ter algo diferente para aprender. Desculpa, quando você fala infinito, são coreografias diferentes e movimentos infinitos. Tá. Dentro de um movimento, que seria um movimento básico, por exemplo, uma escalada. Escalei. Tá, então você pode escalar agora alternando as mãos. Então você pode escalar agora usando só os joelhos. Então, dentro daquilo, você consegue ir limpando o movimento para ele ficar mais bonito e aumentando o grau de dificuldade, né? O que vai, lógico, condicionando mais o seu corpo. E a gente... eu tenho relatos de alunas também, que você falou nessa questão da evolução, né? Eu tenho uma aluna aqui do Perequê, até que ela chegou com muita dor na lombar, né? Ela apresentando uma pressão muito grande na área da lombar, e o médico indicou que ela fizesse alguma atividade física. E ela falou, eu não sei, eu vim experimentar. Me passou o que seria, né, a condição dela, e eu falei, olha, vamos fazendo, vamos fortalecendo a área, e no decorrer você vai sempre me alertando, né? E ela fazendo um acompanhamento médico. Então, em um ano, ela liberou aquela pressão que ela tinha na lombar. E hoje, inclusive, ela ainda é uma das nossas, né, alunas mais avançadas. E ela não tem mais dores no local. Então, assim, questão da saúde física também. Pô, que bacana, né? E eu tenho experiência também com alunas que têm fibromialgia e que melhoraram muito com a prática do polidense. Inclusive que foi prescrito por médico, né, para estar vindo até o nosso estúdio para poder fazer o acompanhamento. Pô, legal. E é muito legal ver a evolução das meninas, né? Então a gente vai se divertindo e vai se descobrindo nesse meio também. O seu estúdio aqui no Parque Mambucaba, qual é o endereço, localização? Fala para o pessoal. Ele fica na Rua da Moncherrio, ali na Vilas de Costa Verde. Costa Verde, né? Em frente à Asa Contabilidade. É bem pertinho. Aqui passou antes da loja 100, ali a rua, né? É bem antes da Fundação Espírita aqui. Isso. Então, a Fundação Espírita... Só que aquela rua, para quem vem de carro, não é contramão. Você tem que fazer o contorno e voltar, né? E voltar. É bem pertinho. Mas existe alguma clínica específica ali? Como é que a pessoa localiza ali? Porque ali tem uma podóloga, tem... tem uma dentista, exatamente. ali pertinho. Se você vir da principal, você vira a esquina, é a terceira loja, uma lojinha verde. Então, ok. em frente à Asa Contabilidade mesmo, é bem pertinho de achar. Pô, bacana.
Uma pergunta que eu não sei acho que a grande maioria da nossa audiência masculina vai querer saber. É um esporte também que o homem pode praticar? Sim, nós temos alunos. Porque a gente também tem, é bacana, legal, né? Nós temos os nossos meninos e o homem, né, ele já vem, já é fisiológico essa questão da força de membros superiores, né? Então, a gente até fala, esses meninos já vêm invertendo, né? Então, o homem, ele tem já geralmente força, vem, né? já um pouquinho mais forte que as meninas. E é a mesma coisa, né? São os mesmos movimentos e é muito legal também começar agora, esse ano agora que eles começaram a procurar mais, e é muito legal também ter eles no estúdio, né? E acontece, por exemplo, da esposa e o marido vai lá para acompanhar, para ver, daqui a pouco ele começa a fazer ou não? Ou já sim, aconteceu, né? Se anima, né? Uma aluna levou o namorado. E aí ele falou, vou disputar com ela, ver quem consegue. Aí eu falei, isso aí, legal, muito legal. Legal. Existe uma idade mínima para fazer? A gente começa, procura estar começando com 6 anos, né? Então essa seria a idade mínima. E não tem idade máxima. Quanto o corpo aguentar, né? Temos até no nosso próprio campeonato, a gente tem Master 60, Master 70... Então, Viu, né, Patrícia Costa? Tem um problema de saúde, Rogério, pelo visto, não é porque ela vai avaliar, vai ver o tipo de exercício. Eu, por exemplo, que sou toda crocante, né, cheia de creque-creque, coluna, braço, fica difícil. Como é que eu vou ficar lá em cima? Eu vou despencar. Mas acaba o creque-creque. Podre. Talvez o creque-creque, desculpa, Juliana, talvez seja a falta de uma atividade. Depois que a gente passa dos 40, não, tô sendo modesta, dos 50, a gente fica crocante. Creque, toda hora tá instalando alguma coisa. Olha, a aula, ela como é que funciona a aula? Você vai chegar e nós vamos fazer um alongamento. Então, primeiro a gente vai tá aquecendo e alongando o corpo. Em toda a aula é assim. Claro que as aulas vão ser específicas de acordo com o movimento que eu vou querer trabalhar com você. Então, a gente vai estar alongando, trabalhando a flexibilidade e o fortalecimento. Então, pelo menos ali 20 minutos de aula vai ser para isso. Então, você vai se sentir mais preparada para ir para a barra. E aí, na barra, a gente vai começar a esses movimentos mais específicos de abdominais, de fortalecimento de pegada, membro superior, membro inferior. Então, assim, e depois também tem um alongamento final. E é o que o Rogério falou, é a falta também, né? Então, assim, eu falo que o movimento para o corpo, ele é tudo, né? A gente, da forma que se identifica, eu falo isso, gente, experimenta o polidense. Se não for o que te deu tesão, que você gostou, faz uma caminhada, vai jogar tênis, mas o movimento para o nosso corpo, ele é essencial, né? E uma coisa também que ela falou ali, vamos supor, começa hoje 4 alunas, que você tem 4 barras aqui no Parque Mambucaba. Não significa que as 4 vão ter a mesma desenvoltura, então ela vai trabalhar com cada pessoa pela desenvoltura dela. Umas podem ser mais rápidas, se destacar mais, né, no sentido dos exercícios, justamente devido à condição física que a pessoa tem. Se já é uma pessoa que já vem que já está num preparo físico, uma caminhada, ou já fazia até uma academia, ela vai ter uma desenvoltura muito maior, muito mais rápida do que aquela que está sedentária como eu, né? Creque. Cada uma vai ter a sua evolução, mas a gente é muito gostoso no polidense que a gente tem uma rede de apoio muito, muito boa, sabe? As pessoas que fazem, cada uma entende a dificuldade da outra, sabe o que não é fácil, sabe? O seu limite ali, né? O limite do seu corpo. Então, cada vitória, cada evolução, tá ali todo mundo junto. Então, isso também é bom. E eu falo que é muito legal. Você vê uma figura, você vê uma coisa e você, nossa, quando eu fizer isso eu vou ficar muito bem. E você chega lá e você vê que você pode ir além, né? Então esse desafio também é muito bacana. Então é experimentar, é se movimentar, né? É necessário. Eu recentemente, você falou em questão da questão física, atividade física, eu bati um papo com um médico amigo meu. Ele falou, Rogério, os médicos, a medicina em si, mudou bastante o entendimento sobre a importância da atividade física para a saúde das pessoas.
Porque a medicina antigamente não tinha muito essa ligação. Hoje ele falou, Rogério, o médico, antes de prescrever um remédio, ele pergunta, faz atividade física? Não. Então passe a fazer, porque vai melhorar seu colesterol, enfim, dependendo do problema de cada um. Interessante isso, né? Sim. A mudança, como você falou, de que é importante a atividade física, né, para nossa saúde, para a qualidade de vida, né, Juliana? Acho que a atividade... E aí, seja qual for, vai para a beira da praia, caminha meia hora por dia... Ou 3 dias da semana, meia hora, não, o suficiente, né? E lembrando também, Rogério, que não é você começou a fazer uma atividade física hoje, no máximo aí com uma semana, que você vai recuperar, né, anos aí acumulados sem nenhuma atividade física. Você não vai perder o pneuzinho de uma hora para outra. Não é? Sim. A sua musculatura ainda vai estar sentindo, você vai sentir dores nos 2, 3, 4 primeiros dias de qualquer atividade, até uma caminhada que você faça. Você vai sentir uma queimação, uma dor, por quê? Você está parado. Então é importante que os ouvintes que estão nos acompanhando aí, a Juliana me corrija se eu estiver errada, antes de fazer uma atividade física, procure uma orientação, né, de um profissional para saber qual tipo de... Que às vezes eu não posso fazer uma esteira, não é? Tem vários problemas ali, cardíaco, enfim. Mas eu posso fazer um pole. Sim. Eu posso fazer um pilates. Então, cada pessoa vem sendo diferenciada aí com a atividade física. Mas nunca deixar de fazer alguma atividade física, né, Rogério? São 10 Rogério, por exemplo, é ciclista. Tive que parar. Não, você parou, mas o seu esporte, você, Elaine, ciclismo. Eu continuo caminhando. Né? Se eu pegar a bicicleta, se eu chegar na Polícia Federal, eu já tô com um palmo de língua pra fora. Por quê? Mas no início é assim mesmo. Então, mas sim, aí é que tá. Aí junta tudo. A idade, se você tem pressão alta, enfim, uma série de doenças, aspas. Você tem que ter uma orientação. Eu não posso pegar uma bicicleta e ir correndo atrás do Rogério, que já tá acostumado claro, aí. É uma construção. É uma né? construção, é diária, é um pouquinho. Você vai chegar no estúdio de polidense da Juliana, você não vai querer fazer o que ela faz. Exato. Sim. Né? Não tem condições. Então, cada um dentro. Ela fala muito isso, cada um dentro do seu nível, né? Bacana isso. Gente, são 10h28. Estamos conversando aqui com a atleta de polidancer, Juliana Gonçalves. Estamos ao vivo no nosso Facebook, né? facebook.com/rádio. Rota do Sol, é isso. É isso mesmo? Acho isso. que é. Enfim, digita a Rota do Sol lá que você acha. E também nas redes sociais da Juliana. Por gentileza, Juliana, mais uma vez. O Poliparaty, @Poliparaty. Já estou seguindo lá. Show. Já estou juntinho. E o Poliangra, desculpa. E o meu pessoal é o Juju_G Silva. Tá joia. Onde você tá ao vivo, né? Desculpa, você tá ao vivo no Poliparaty. Poliparaty. Tá joia. Campeonato, Juliana. Isso, a gente vai entrar nessa seara. Então, esse campeonato que eu participei, ele é o maior campeonato do Brasil. Nacional, isso, campeonato brasileiro. Brasileiro, né? E o brasileiro que leva para o campeonato mundial, que é o IPSF, né? Que hoje é a maior organização do poliesporte mundial. Então, o campeonato brasileiro, ele segue um código de pontos, que ele é baseado no código de pontos da IPSF, né? A esse âmbito mundial. E ele é muito específico, então nós temos todas as regras de vestimenta, de uniforme, de coreografia, né? Era o que eu estava explicando para o Rogério mais cedo. A gente se assemelha muito a uma ginástica olímpica, por exemplo, até mesmo porque a intenção do poliesporte é se tornar um esporte olímpico. Então, a Confederação Brasileira, ela já tem seguido regras para que isso já vá se tornando, né, tendo esse caminho. Então, esse campeonato, por exemplo, nós temos uma ficha que nós temos que entregar dentro daquele grau de dificuldade dos movimentos, né? Então, eu como profissional, na categoria profissional, eu tenho uma pontuação mínima, uma pontuação máxima de movimentos. Eu tenho os obrigatórios, que são 11 movimentos, então eu tenho que desenvolver 11 movimentos, acrobacia, quedas, que são os obrigatórios, e mandar essa ficha para os juízes. E desenvolver, dentro da minha coreografia que eu estiver apresentando lá, eu tenho que seguir todo aquele cronograma que está dentro da ficha. O que é muito parecido com a ginástica, né, mesmo, olímpica. O campeonato, eu participei a primeira vez, foi em 2021.
Só que 2021 a gente estava voltando da pandemia, então ele foi um campeonato online. Eu fui até Ribeirão Preto, que é onde é a escola da minha técnica, da minha coach. E eu apresentei a coreografia lá, porque o estúdio dela tem uma réplica do que seria um palco oficial. Então eu tive que ir até Ribeirão para me apresentar na primeira vez. Ano passado eu não tive oportunidade de me apresentar, porque eu estava grávida, né? E esse ano, assim que eu tive uma liberação médica para poder treinar, eu comecei a me preparar para estar me apresentando esse ano, de 2023, né? Então, como você falou, Juliana, fechei. Você tem regras, né? Então não é uma competição. Primeira coisa, existe um palco padrão com medida e o fato de você treinar em palcos diferentes, tamanhos diferentes, como você até falou de pé direito do estabelecimento onde você está, isso influencia no seu desempenho? Então, dentro desse código desse livro de regras do IPSF, todos os palcos de competições pelo mundo, eles têm que ter o mesmo padrão, né? A questão das regras é você fazer tornar mais justo, né? Que todas as atletas desempenhem uma coreografia de forma igual, mais justa. Então, esse padrão de palco, ele tá lá no código e a gente segue ele aqui no Brasil, né? Em Paraty eu tive a oportunidade agora de estar montando dentro do meu estúdio também, um similar desse palco, e me ajudou muito na preparação, inclusive das barras oficiais do campeonato. Então eu tive toda essa preocupação para poder ter um desempenho melhor, né? A avaliação do seu nível para competição, é você que faz? Por exemplo, você tem algumas alunas que você acha que dá para competir. Aí você, como é que você faz? Você manda para... Existe uma federação, é isso? Tem a Confederação Brasileira de Poliesporte. Aí você vai ter o evento, você manda a sua inscrição, é isso? Como é que funciona? Como é que funciona? A gente tem as categorias dentro das idades, né? Então, por exemplo, eu sou da categoria profissional sênior 30+, por conta da minha idade. Essa categoria vai de 30 a 39 anos. Eu sou profissional porque eu sou instrutora, então, obrigatoriamente, todas as instrutoras que vão participar nesses primeiros anos, elas têm que ser da categoria profissional. Nós temos a categoria amador, que são a categoria para alunas, né? Ou pessoas que não são instrutoras. E também tem de acordo com a faixa etária de cada uma. Começa dos 6 aos 9 anos, que são novice, que até me perguntou, né? Quando inicia? Então, a gente no poliesporte nós temos dos 6 a 9 anos e aí vai aumentando. Tem um juvenil, tem um pré-novice, juvenil. E aí a gente tem a categoria amadora, a profissional e a elite, né? No meu caso, como eu ganhei um pódio agora, eu posso ir para a categoria elite. Ou eu posso me manter mais um ano no profissional e obrigatoriamente eu vou ter que ir pro elite, né? Ganhando mais um pódio eu vou pro elite. E isso também masculino e feminino, né? Eu vou te fazer essa pergunta. Você tem as duas opções, né? Masculino e feminino. Masculino e feminino. Ah, bacana. E você foi campeão na sua categoria. Na minha categoria. Primeiro título? Primeiro título. Bacana. De muitos que virão, né? Se Deus quiser. E dessa região aqui, Paraty, Angra, foi só você ou teve mais alguma pessoa? Não, só você. Eu tava... tem uma galera de Ubatuba que é um pessoal que eu treinei, que é do estúdio Novari, então foi muito bacana, porque lá tem muitos atletas. A instrutora lá, a Rafa Iedo, que é uma grande amiga minha e que a gente já treinava junto há alguns anos, então... Foi o pessoal de Ubatuba e eu falo que eu fui sozinha de Costa Verde lá. Tava lá sozinha, representando. A estrela solitária. Isso. Já que tá em modo Botafogo, estrela solitária. Né? 10h36. Estamos conversando com a Juliana Gonçalves, atleta de polidense. E, Juliana, então, já que é uma competição, existem regras, existem movimentos obrigatórios, tem movimentos que são, assim, avaliado pelo grau de dificuldade dos movimentos. Explica pra gente como é que funciona essa teoria de avaliação para as notas, né, da competição. Sim, a intenção da apresentação é você fazer panelinha, a gente fala em relação
a traços, as linhas do corpo, né? A parte do artístico, que é a do solo. Então, a gente consiste nos movimentos obrigatórios. No meu caso profissional, são 11 movimentos obrigatórios. No caso do amador, são as quedas, os flips, que é quando a gente faz um movimento de 360 de rotação para dentro, para fora da barra. Nós temos também que compor a coreografia com a parte artística e a coreografia ela tem também uma obrigatoriedade de ser música instrumental. Então não pode ter letra na música, não pode ter som de vozes. E a coreografia ela tem que ter 4 minutos. Então, assim, é muita coisa, sabe? A gente fala que é muito pesado, realmente. Porque você tem que ter uma performance muito grande para você desenvolver todos aqueles elementos, tudo isso, em 4 minutos, né? Parece rápido, mas não é. Então, assim, é um preparo que ele tem que ser feito com muita antecedência. Não é um tipo de campeonato que você prepara uma coreografia em 3 meses e vai. Não, é um trabalho de 1 ano, pelo menos, para você se apresentar em 4 minutos, né? Vou perguntar como é que funciona. Nós temos 2 barras. Então, a barra que fica na esquerda ela é uma barra fixa. E a outra barra é uma barra giratória. Então, isso é até interessante, porque às vezes a pessoa ela não sabe ver a gente girando, não sabe que a barra é solta. Então, tem movimentos giratórios, né? Em cada movimento, eu tenho que ficar 2 segundos. Então, eu vou fazer um movimento que a gente fala que é uma iguana, por exemplo. Então, eu tenho que ficar lá 2 segundos naquela posição para o juiz ter a visão da minha figura e aí eu vou montar para fazer outra figura. No caso da barra giratória, a gente tem que girar ou 360, um giro completo, ou 2 giros 720. Então, é o tempo que eu fico de cada figura, né? É a noção que a gente tem. Os 2 segundos você conta, 1, 2, mais ou menos isso, mentalmente. Isso, vai contar lá 1, 2, a gente conta até 3. Sim. Porque se a gente também não ficar o tempo mínimo, a gente não valida. Não valida. Né? E aí a gente passa para o próximo movimento. Então, dentro desse tempo dos 4 minutos, a gente tem que desenvolver todas essas figuras. E também a parte do solo. A parte do solo não pode passar 40 segundos. Então, isso tudo é muito cronometrado mesmo, né? Então, uma apresentação sua, além de todo o treinamento, você tem que ter uma concentração, assim, absurda, né? Sim. De tempo mesmo, prestar uma atenção. Porque um música. Errozinho seu perde pontinhos ali. E pode custar um campeonato, né? Com certeza. No polidense, Juliana, existe como tem na ginástica, né? Rítmica, enfim. Alguns tipos de acrobacias que são obrigatórias a fazer para ser contabilizado o ponto ali ou é a vontade do atleta? Então, o que é obrigatório são as figuras, né? Então, a gente tem dentro desse código de pontos todas as figuras que eu posso trabalhar. Eu não posso trabalhar nenhuma figura que seja fora daquilo, né? Então, as acrobacias que seriam de solo, você fala, as livres, né? Que você pode criar, né? Isso, aí não tem uma obrigatoriedade. O que eles pedem é a originalidade, né? Uma criatividade para você fazer essa transição das barras, que para a gente é a parte artística, né? Uhum. Os obrigatórios são esses elementos que estão dentro desse código de pontos. E eu ia falar os 11, você tem que fazer no mínimo esses 11. Você pode se ater só a esses 11? Tem que fazer 11. Tá, se fizer mais... Não, tudo bem, mas os 11 são obrigatórios. O atleta pode fazer só os 11 ou ele necessariamente tem que fazer os apartes que você ganha bônus? Não. O bônus é assim, porque é um risco, né? Você errar uma coreografia que não está contando dentro desses 11 e você acaba, sim, né? Não sei. Aí a gente põe os bônus, exatamente esses bônus por isso, né? Porque de elemento a gente pode fazer 11, né? E aí a gente tem as transições diretas, que ganha ponto. A gente tem os jump-ins, jump-outs, que é quando eu salto para dentro da barra, salto para fora da barra.
tem os flips, tem as pegadas acrobáticas, que é quando a gente solta a barra totalmente por um instante, nenhuma parte do corpo encosta na barra e eu pego a barra de novo. Caramba. Então, tem umas paradas bem doidas. Então, isso também vai contando de acordo com o grau de dificuldade da coreografia, e isso também dá ponto, né? Só para me entender, você solta da barra e fica... Porque naquelas barras paralelas, quando o cara pula, ele tá no ar e ele tem, né, o espaço, o tempo e o espaço correto ali. Como é que você faz? Você roda e solta a barra, é isso? Me despertou essa curiosidade. Você lança o corpo para cima, né? No caso, eu faço uma que a gente fala que é da subida do macaquinho, que eu apoio meus 2 pés na barra. Então, eu impulsiono meu corpo para cima. No que eu impulsiono o corpo para cima, eu solto as mãos. E aí, eu pego a barra de novo. É por um breve instante, né? Milésimo de segundos, na então realidade. Mas você tem que demonstrar que você não está encostando na barra. Entendi. Entendeu? E tem também sem usar os pés, e aí vai aumentando o grau de dificuldade. Que é quando você balança o corpo para trás, no que você balança o corpo para trás, você tira a mão da barra e volta a pegar, né? Então, tem essas questões. E assim, uma coisa interessante também desse campeonato é o figurino. Porque a gente não pode... o figurino, ele tem que cobrir todo o glúteo. Então, não pode mostrar o glúteo nesse campeonato em específico. O decote, ele tem um mínimo de centímetros que ele pode ir abaixo da clavícula. A gente não pode usar tules que sejam cor da pele. Se eu for fazer um figurino que tem um tule, ele tem que ser um tom acima da pele. Isso tem que ficar bem nítido para se ver. Então, também a gente tem essa preocupação, né, do figurino, e realmente perde ponto. Se o figurino subir, se mostrar alguma coisa, recebe uma penalidade bem grande. Então, né? A parte íntima não Existe é exposta. um tamanho padrão do short e da blusa, né? Não sei se o termo seria short e blusa. Para você dar. E aí, mas mesmo seguindo o tamanho padrão, se por um acaso subir uma banda ou outra banda, perde ponto. Perde ponto. Entendi. E é muito, imagina, né? Todo aquele trabalho e perder ponto porque subiu, mostrou uma polpinha do bumbum. Por causa de um detalhe, acontece, né? Mas é um conjunto, né? Uma outra pergunta que a gente acabou não fazendo. Existe música para ritmar a dança ou não? Ou é feito sem música? Então, a música tem que ser Depende. instrumental. Tá. Não pode ter som de voz, tem que ser instrumental dentro desse tempo, de até 4 minutos. Então, ela vai de 3,50 até 4 minutos de coreografia, né? E aí a gente pode fazer montagem, pode fazer mixes, pode fazer o que achar mais interessante, mas tem que ser dentro desse tempo. E conta também a desenvoltura da atleta em relação à música, porque você está contando uma história, você tem que ter uma harmonia da coreografia com a música, isso também é muito importante. Como a ginástica rítmica. Exatamente. Né? Então não é só você ir lá e fazer, você tem todo um conjunto, né? Não só acrobático, como da coreografia, a expressão facial, a desenvoltura corporal, a confiança. Isso tudo é avaliado pelos juízes, né? Bacana. Mandar um abraço para Cristiane Teixeira, para o Walker Leda, perdão. Acompanhando a e gente também aí. A vovó Lili, a dona Elaine Carvalho. Beijo pra vovó Lili. Ô, Juliana, eu vi aqui que existe polidense funk, né? Agora já tá tendo polidense funk. Né? Então, para a molecada que gosta, gente, não é? Também, né? Então, mas seria o quê? existem Dançar vários. ritmo do Então, funk? para ela poder explicar aqui, tem o polidense chinês, como é que deve ser, né? O power poly, o spin poly, polio aéreo, entre outros. Então, Desculpa, como você mesmo falou, é infinito quase, né? As criações, né? Vão criando, né? Isso? Dentro do poliesporte a gente tem o spin poly, que na verdade é a barra giratória que a gente fala. São movimentos que são nessa barra giratória. O poli chinês, ele deve se... ele tem um mastro, já é um pouco diferente, porque a gente também tem um mastro pendular, né? Que ele é a barra vertical, só que ele fica preso só no teto e a barra fica solta, ele pendula. Solto, movimentando. Isso. Bacana. Ele não é fixo no chão, Não. ele é fixo no teto e o atleta fica se movimentando ali junto com ele. Isso. Inclusive, dentro desse campeonato tem esse elemento também. As modalidades, Tem né? essa Deve ser modalidade. muito mais difícil, hein? Com certeza. Muito mais difícil. Imagina você ficar pendurado lá.
Isso, e também tem a questão da rotação, né? Porque o chinês é pode fácil, ele voa fácil naqueles filmes, ele voa, não tem nada bom voando. Rapetinho. E então é isso, tem várias... o Power Poly, que você falou, é muito legal. Dentro da modalidade do nosso campeonato, tem o Power Poly, e aí ele tem uma configuração diferente do Poly Dance. Ele é uma disputa entre 2 atletas, então cada um fica numa barra, e ele mostra dentro de 30 segundos várias acrobacias, vários movimentos. É muito surreal, é muito legal de ver, porque é uma coisa assim bem... E aí ele disputa, como ele faz, a música toca, então ele fica 30 segundos naquela música lá fazendo o que ele pode. A música para e o outro atleta vai fazer dentro daqueles 30 segundos também o que ele pode. É como se fosse um ringue, né? Uhum. E aí os juízes vão avaliando quem conseguiu fazer a melhor performance, a melhor desenvoltura. E é muito louco, é muito legal de ver. 30 segundos é rápido, né? Se vira nos 30, se já vira viu o Faustão. Exatamente, mas em 30 segundos se faz muita coisa. E aí tipo uma competição entre os dois. Sim, no final do campeonato, né, tem também essa modalidade que é o Power Poly. Pô, legal. É muito legal, é muito dinâmico. Você fez não, né? Ainda não estou nesse nível. Um dia, quem já sabe. Já é nível acima. Muito. São coisas bem... Comparado a um parkour, eles são muito dinâmicos, né? Então, é um nível bem acima. Gente, 10h48, já estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Mandar esse abraço de novo, Cristiano Teixeira. De Barra Mansa, a turma ligada aqui conosco. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu queria que você reforçasse, a gente já falou bastante do campeonato, tem mais alguma coisa para falar do campeonato? Já tem um próximo campeonato? Como é que... Uma próxima competição, melhor dizendo? Sim, as meninas que se apresentaram, que são da categoria Elite, elas vão se apresentar na Polônia, então elas podem levar a mesma coreografia, ou elas podem montar uma outra coreografia, fica a critério de cada atleta. Geralmente vai na mesma coreografia e você só faz melhorias, porque o tempo é muito curto. Vai ser agora em outubro, o campeonato mundial. E o Brasil, ele teve uma pontuação muito legal. Dentro do ranking mundial, as atletas se destacaram, então isso é muito bacana para a chance de pódio. Né? Inclusive a minha treinadora, que é a Serena Pires, ela disputa em 3 categorias, que é a lira acrobática, tem essa modalidade de lira acrobática, o poliesporte e o poli em dupla. Também, foi uma coisa que a gente não falou aqui, mas as meninas desenvolvem 2 atletas, né, dentro da mesma coreografia. Uma em cada barra? Não, elas fazem figuras juntas. Isso, e é praticamente o formato da competição é igual, dos obrigatórios, da música, só que aí as figuras são em dupla, né, um poly-double. Então elas vão representar o Brasil agora em outubro na Polônia, e a gente que ainda está no brasileiro, né, já começa a se preparar para o próximo brasileiro, que é assim, termina o campeonato, descansa uma semana e já vai pensando no próximo. Existe campeonato estadual? Não, né? Ainda não. Né? A gente está, esse ano agora, no ano passado, na verdade, a gente deu a entrada na federação do Rio de Janeiro. Uhum. Já temos uma federação no Paraná que está montada, mas ainda estamos caminhando nisso. Então, quando conseguirmos montar essas federações, vai ser muito bacana, porque o nível do esporte ele vai aumentando. Isso que eu te falava, vai aumentar, né? Bastante. Tipo como uma prévia para o brasileiro, né? Qualificação para o brasileiro. Exatamente. Uma coisa interessante também, falando nessa questão da evolução, né, do esporte, esse ano a gente teve o coordenador geral do ABCD, que ele é um representante direto do WADA, que é o World Anti-Doping Agency, né, que é o que rege as Olimpíadas. Então as atletas elas já estão passando por exames antidoping, né, já nessa questão do jogo limpo. Então isso é muito bacana, porque com a evolução do esporte, a gente já está se preocupando nessa questão do antidoping e isso só engrandece o esporte, né? Só torna ele mais sério, né? E a intenção é essa, né? Se tornar, cada vez se adequar para ser um esporte olímpico.
Aí eu ia fazer essa pergunta. Existe alguma perspectiva, existe algum boato em relação ao esporte se tornar olímpico? Sim. A confederação está trabalhando para isso, para esse reconhecimento. E eu acho que dentro de todo esse trabalho, de toda essa preocupação, todas essas regras, né, a gente vai ter um resultado positivo aí para estar adequando essa modalidade, mais uma modalidade aí aos Jogos. Paris 2024 não vai, né? É logo ali. Ainda não, né? Ainda não. Ô, Juliana, e se alguém, né, nosso programa, ele é acompanhado aí, né, em todo o estado do Rio, região Fluminense, Costa Verde, se algum empresário, não é, alô, usina nuclear, né, se quiser ir patrocinar, dar esse apoio junto com você e junto, né, os pioneiros aí, como é que faz? Entra em contato com você? Isso, entra em contato comigo, acho que ia ser muito bacana, porque esse está sendo o início, né? Então a intenção é motivar cada vez mais as meninas, as atletas. Eu tenho ótimas alunas que tenho certeza que ano que vem vão comigo, então eu não vou sozinha, já a Costa Verde já vai crescer um pouquinho mais. Você está levando, né, o nome da Costa Verde. Sim. Né? Então, e eu... Se Deus quiser, vai ser Equipe Costa Verde. Equipe Costa Verde. Não equipe de um só, né? Na verdade não é equipe, né? Mas... Sim. E vou iniciar também aula com crianças, fiz a minha capacitação agora para Polikids. Então, é muito promissor. Eu acredito muito no esporte, eu acredito muito na proposta que o Poli tem de estar crescendo. Ia ser muito bacana se a gente tivesse quem apoiasse, porque é custoso, não é fácil. A gente, como atleta, a gente tem as nossas despesas. Esse ano foi no Rio, então eu tive essa facilidade de não ser tão caro, né? Mas ano passado, por exemplo, foi em Arapongas, então você tem toda a questão da viagem, né? E, por exemplo, deslumbrando aí uma atleta para ir para o Mundial, a gente também tem, imagina, ir para a Polônia, agora o pessoal está fazendo rifa, está fazendo vaquinha para conseguir, então não é fácil, então com certeza ter apoio nisso vai ser excelente, vai ser necessário. É, né? Um gás que vocês precisam, né, para poder dar continuidade. Com certeza. Não início, na realidade, né, a continuidade do seu trabalho aí de formiguinha que você tá fazendo aí. Como você falou, você começou lá em Paraty, você ficou meia achando que ia ser o máximo e acabou que você ficou meia constrangida por Paraty ser uma cidade meio que conservadora, não é? Então tá tirando esse mito aí do polidense, tá levando ele até para quem sabe aí competições, né, Rogério, como Olimpíadas, enfim, tirar essa coisa de sensual, de sedutor, que não deixa de ser sensual, sim, ela porém tem essa trazer como também, né? porém, isso não pode ser esquecido, né? Trazer como esporte, mas as pessoas tirarem essa visão aí, não é, de que tá modificando, tá se Isso. permitindo também. Por exemplo, hoje em Paraty, as pessoas elas têm um reconhecimento bem melhor pelo meu trabalho, com certeza. Agora com o campeonato, então, eu senti que isso está sendo um boom. Nossa, tem campeonato? Nossa, que legal! Né? Então, assim, tá despertando, né? E é o que eu falei antes, eu sou apaixonada, eu levo muito para a vertente do esportivo, mas também a pessoa descobrir o que é o polidense, experimentar, né? Seja o sensual, até mesmo o sensual nós temos também ótimos campeonatos também, que os atletas também são bem impressionantes, bem maravilhosos. Então, a gente tem toda essa liberdade, né? Eu até brinco um pouco que o poli, ele é como uma mulher, né? Que tem várias fases. Então, tem fase que a gente é poliesportiva, tem fase que a gente é mais sensual, tem fase que a gente é mais flow. Então, a gente consegue se adequar a ele da forma que a gente quiser, né? Ai, que legal. Uma outra pergunta. Você observa, por exemplo, uma certa dificuldade das mulheres que fazem o polidancer em se expor? Por exemplo, eu vejo que você tem a sua página pessoal e você coloca lá as suas danças, as suas competições. Eu tenho uma outra pessoa aqui do Parque Mambucaba que eu já vi também que coloca no seu Instagram, mas a gente não vê muito isso. As pessoas têm essa restrição ou não? Ou quem está ali realmente não tem esse problema mais de botar no Instagram, nos faces das redes sociais, melhor dizendo? Se você quiser responder. Sim. Não, tudo bem. Eu acho assim, a gente como é instrutora, a gente já está
tão acostumada, porque isso ali é o nosso dia a dia, né? Isso, é. É até interessante, agora veio uma questão que vou voltar ao assunto. Desculpa mas a pergunta, porque muita gente pode pensar assim, eu vou colocar no meu Instagram, o que as pessoas vão achar do que eu estou fazendo esse tipo de dança. Sim. Porque muita gente ainda associa o que a Patrícia falou. Exatamente. Né? Então, Sim. assim, muita gente ainda se preocupa com o que as pessoas, né, lamentavelmente, ainda acontece, Não, né? com certeza. Quando a pessoa chega lá no estúdio, geralmente pergunta assim, mas eu tenho que usar top short? E aí eu falo, olha, se sinta à vontade de botar a roupa que você quer, só que você não vai conseguir fazer a aula de legging, por exemplo, porque a gente precisa do contato da barra com a pele para a gente ficar grudada. Então é um motivo da gente não fazer pole dance de roupa igual, né, camisa, enfim. É obrigatório um top e um short, né, para a gente ter esse contato da pele com a barra. E aí vem, a pessoa não chega, né? Geralmente a pessoa chega com muita vergonha. A mulher tem toda essa questão Timidez. do corpo, A exposição, de, mas né? eu tenho celulite, mas eu tenho isso. Poxa, mas todo mundo tem. Você não vai se privar por causa disso. Então, assim, começa a ver que dentro ali do nosso estúdio, dentro do nosso ambiente, que, cara, ninguém está se importando com isso, né? Então, eu acho que isso é uma construção da própria pessoa. Então a pessoa pode chegar com muita vergonha e aí ela vai começar a ver o que ela consegue fazer, como o corpo dela é incrível naquilo que ele consegue fazer. E esses tabus, essa vergonha de botar um short, de botar um top, de mostrar uma gordurinha a mais, uma gordurinha a menos. Cara, você pensa assim, tudo bem, eu tô com uma gordurinha aqui, mas você viu que eu consegui fazer lá em cima? Então isso é muito, muito maior. Passa a ser irrelevante, né? Exatamente. Então, quando você tem essa aceitação, você se admira, e aí você postar numa rede social, é porque é isso, né? Você já tem a sua própria aceitação. Então, o que a pessoa vai dizer, né, já é de acordo com a pessoa, a opinião dela. Então, acho que é muito sobre isso também. Que as pessoas pregam muito liberdade, muito, né, Rogério? Mas ainda vivemos num país onde que muitas críticas ruins. Mas a gente se preocupa com isso, né? O que vão dizer, o moralismo, o que vão falar, o moralismo, né? Na verdade, o falso moralismo. O falso moralismo. Mas eles querem pregar o moralismo, né? Sim, mas é isso. Eu, como instrutora, eu não tenho como não... Por exemplo, o meu perfil, eu tô colocando até para esse lado mais profissional, de vincular um pouco da minha própria família, né? Mostrar mais o profissional. Mas... E aí fica a critério de cada aluna. Mas a gente brinca que quando chega na primeira aula de pole, tá com um short lá no joelho, e aí o shortinho vai subindo, né? Porque vai vendo a própria necessidade do esporte e porque vai se gostando cada vez mais, né? É isso aí, Rogério. Juliana Gonçalves, chegamos ao final, minha querida. Realmente foi muito rápido. Muito rápido, viu? Eu queria que você passasse pra gente todos os detalhes. Por exemplo, as pessoas que moram em Paraty, aqui no Parque Mambucaba, como faz, qual é o dia de aula, os horários, como que faz para fazer contato, né? Te seguir na rede social, fazer o contato via rede social. Se você quiser passar zap também aqui, não tem problema, tá? Pode fazer, não tem problema. Gente, então aqui no Parque Mambucaba, a gente está ali na Rua da Moncherrio. Acho que todo mundo conhece a Vila de Costa Verde como a Rua da Moncherrio. Bem pertinho. Em frente ao Asa Contabilidade. Isso aí. Entrou lá na rua, procura uma portinha verde. A gente não fica com o estúdio aberto durante todo o dia, só em período de aula. Então, quem quiser marcar uma aula, fazer um contato, é pelo meu telefone, que é o 21 99410 6867. Pode mandar mensagem para mim que eu vou respondendo, vou tirando as dúvidas. Tirem todas as dúvidas. Vem fazer uma aula experimental. Eu acho que é importante todo mundo experimentar. A gente está com promoção de aula experimental que está R$20. Então, assim, aproveita, tá bem baratinho para experimentar o mês. Tem que ser em hora marcada, porque como eu falei antes, nós só temos 4 barras, só temos 4 vagas por aula. Então, é uma coisa bem personalizada. Então, marca seu horário. Lá em Paraty, eu estou no bairro Parque da Mata, que é perto do Atacadista Sante. É bem pertinho de chegar também. É o mesmo número de contato. Lá nós temos também vários horários de aula. E tanto aqui quanto em Paraty, nós temos o poliesporte e o policoreográfico.
Então, coreográfico, desculpa. Então, quem quiser dançar, ai, Ju, já quero começar a dançar. Vem dançar, gente. Vem dançar, e dançar é muito gostoso. Quem quiser ser fitness, fazer uma forcinha a mais, vem fazer aula com a gente também, que vai ser muito legal, que vocês vão se desafiar da mesma forma. Mas não deixe de fazer, né? E quem quiser movimenta. conhecer mais o Polidancer, é só entrar nas redes sociais. O de Isso. Paraty, O de Paraty é o Pole com E, tá? Pole Paraty. E o Paraty com Y. E aqui é o Poli Angra. Então é muito facinho achar. Botou Poli Paraty, Poli Angra, vocês vão achar o Instagram. E eu tô sempre lá dando feedback, sempre respondendo vocês. Também é uma forma fácil de achar. também pode procurar no direct, né? Entrou lá, mandou mensagem. Sim, mandou a mensagem. É bem facinho. Tá Tá joia. bom? Juliana, mais uma vez, obrigado. Ai, eu que Gostaríamos de agradeço. ficar aqui até amanhã cedo batendo papo. Né? Eu me diverti também, tô gostando. Tá joia. Volte mais vezes, né? Nos volte atualize mais sobre os vezes. campeonatos, Sim. assim que tiver, né, posições. Você falou que é outubro, né? Em o outubro campeonato tem o Mundial. tá. E aí é o brasileiro agora só o ano que vem mesmo, mais ou menos nesse mês de agosto, que vai E acontecer. nesse tempo vocês ficam só em treinamento, né? Só Sim. preparando para o próximo. Sim. Como você falou que leva mais ou menos aí um ano, mais ou menos, para você ter Isso. uma precisão, né, para competição. Isso. Eu vou me apresentar agora num festival, mas não é competitivo. Então a gente vai aproveitando esse tempo aí para se apresentar nos festivais. Vai ser lá em Caraguá, o Polifest Show. Muito legal também. Mas o próprio campeonato é isso. É o preparo de um ano, até por ser um campeonato muito difícil, né? Com muitas regras. Então é um preparo aí necessário. Maridão vai junto, família junto, família apoia, que lá. bacana, né? Aham. Inclusive é uma coisa bacana, porque sai, viaja, né? Tem. Sim, sim. É um dia de competição. Isso. São 3 dias 3 de dias, competição. tá. Porque são Desculpa, várias você falou, vai ser modalidades. onde? O da O Polo. festival agora, não. Você vai participar da apresentação. Ah, tá. Esse festival vai ser em Caraguá. Ah, então sim. são várias apresentações e dentro do mesmo festival é muito bacana que são várias modalidades. Então eu vou levar minha coreografia do campeonato do poliesporte, mas vai ter polisensual, vai ter o poliartístico, dentro desse mesmo festival, que está sendo organizado pela Noeli do The Poli Studio. Bacana. Qual é a Muito data? legal. Vai ser no dia 2 de setembro, é no sábado. Sábado que vem. Próximo fim de semana. Isso, próximo já tá fim bem de semana. pertinho. Pertinho. Aham, vai ser muito gostoso. Boa sorte, uma boa apresentação Ah, pra você. obrigada. Arrebenta E lá, aí né? uma pergunta, por exemplo, vocês vão, você vai para um estádio, algum lugar que monta o estúdio, que monta, desculpa, o palco para competição, é isso, nesse né? caso Tá. vai ser uma casa de show e ela botou uma barra. Ah, ok. E aí eu, por exemplo, eu vou configurar a minha coreografia dentro de uma barra só, porque minha coreografia é para 2 barras, né? E aí eu vou estar adaptando. E a gente vai adaptando. Teve também em Ubatuba. Geralmente acontece esses festivais, essas apresentações, né? É uma forma da gente estar unindo os estúdios, conhecendo pessoas. Trocando experiências, Exatamente, né? é muito legal. Vendo coreografias novas, por exemplo, que você Sim. pode implantar, né? Seria isso, né? Sim, sim, é muito legal. É uma coisa mais experimental mesmo. Gente, obrigado. Juliana Gonçalves. Bati um papo gostoso aqui, né, Patrícia? Que papo Foi. agradável, né? Que bom. A Elaine Carvalho falou lá, estou adorando a entrevista. A entrevista, Ah, né? que legal. Nossa vovó Obrigada. Lili. A vovó Lili. Com a Juliana Gonçalves, ela é atleta campeã da modalidade 30 mais, é isso? Isso, profissional 30 Profissional mais. 30 mais, campeã brasileira. Sim. Né? Não é fraca, não. Campeã brasileira de polidancer. Juliana, obrigado mais uma vez. Eu que Os agradeço. microfones estarão sempre abertos nas nossas redes sociais. Sempre que quiser nos brindar com a sua presença, né, Patrícia? Oh. Extremamente agradável. Muito bem-vinda. Obrigado, gente. Juliana, relembrando, suas redes sociais. Poli Paraty, no Instagram, @PoliParaty, Poli Angra. Que é o aqui de Mambucaba, Aqui né? No de estúdio em Mambucaba. Isso, a gente está bem pertinho, o telefone é o 21 99410 6867. Tá joia. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho.